FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. O mundo gira. A gente gira. A roda gira. A pomba gira. Gira a poesia. Boa tarde para todas e todos, sujeitos simples ou ocultos. Salve as identidades poéticas. Boa tarde, Dalila. Que papo doido é esse, Café? Tá animado que tá de volta? Também, Dalila. É que nesse fim de semana tem muita atividade da gente, além, é lógico, de diversas opções na cidade. Eu sei, meu nego, mas espera lá, vamos organizar direito essa birosca, não comece pelo fim ou pelo meio, não, menino. Sim, pirilim, baby. No programa de hoje, vamos abrir as portas para o som da banda Trinco. Vamos falar um pouco sobre heterônimos, personalidades múltiplas de apenas uma pessoa. Vamos falar um pouco também de intervenções urbanas, uma vez que nesse sábado tem um aí movimentando a cidade. Muita música, poesia, rebeldia e arte na sua tarde. Vamos que voamos nessa viagem no ar, autoral. Autoral, socializando os sons do Piauí. Um estrondo proposto a aspectos do sentir. Mesmo o grito se mostrando puro, ação derradeira da ação elétrica sanguínea, acidente no percurso das sombras azuis, muita fé nos deuses e crença nos malditos. São com essas palavras cosmológicas, se é que a gente pode dizer assim, transcendentais, que a gente abre aqui a nossa conversa com o Hugo, da banda Trinco, no Autoral. Hugo, antes de saber o porquê do nome da banda ser o Trinco, eu queria que você falasse um pouco de como é que essa viagem, já que esse texto introdutório que eu li foi você que fez, como é que essa viagem, essa vibe, ela reverbera na produção da Trinco? Boa tarde. Boa tarde. A Trinco, desde o início, foi uma proposta mais de experimento mesmo, de experimento de sensações, agregada à música, mas sempre levou muito em consideração o texto e buscando uma forma de expressão para essas novas linguagens, essas novas formas de ver o mundo, já que, tendo em vista assim que meio que a filosofia como ciência e alguns aspectos estão meio que sendo deixados de lado, entende? E aí foi meio que um anseio de expor essas sensações através de poesia e de música, foi mais ou menos isso. E por que o nome O Trinco? Assim, na verdade não tem o U, né, o artigo, é Trinco. E foi meio que a banda o projeto já existia, como eu falei, essa vontade de expelir essas sensações. E tinha meio que um anseio também de que isso fosse bem livre, não tivesse muito uma prisão musical na expressão. E aí um dia, ouvindo uma música que eu acho que é do Caetano, ficou famosa na voz do Roberto Carlos, como 2 e 2, que tem uma parte que ele diz que a mesma porta sem trinco. E eu tava meio que nesse anseio do trinco pra essa porta, ao menos pras minhas portas, entende? Foi meio que achei sensato na situação. Bom, você falou em Caetano Veloso, e que influências mais a banda Trinco também apresenta na sua sonoridade? Muito do que a gente ouve interior mesmo, do Nordeste, de brega, de próprio Roberto Carlos. E aí depois foi se expandindo, música brasileira, Clube da Esquina, Mangue Beat, que mais? Música eletrônica agora a gente tá ouvindo muito, música africana, afrobeat, dub, reggae. É difícil falar de influência. As esquinas, os esgotos. Bacana. Paz, Hugo, também toca na banda Rega Planta, que já tá entrevistou aqui já no Gira Poesia. De que modo tu vê que essa vibe da Rega Planta também repercute na produção da Trinco? A Rega Planta é uma banda de reggae dub. A Trinco também já trabalhava com dub, efeito, delay, reverb, que usam muito no reggae. E depois que eu comecei a tocar na Rega Planta, que esse convívio com reggae foi aprofundado,
isso veio influenciando também o som da Trinco. A gente tá com a veia também um pouco mais forte no dub e no reggae. Como é que tá o cenário musical aqui pra vocês? Tá vendo expandir pelos cantos da cidade? Tá tendo terreno, tá tendo abertura mesmo nesse sentido? Assim, as aberturas, os locais pra se tocar, basicamente são os mesmos sei lá, de 5 anos atrás pra cá não mudou muito não. Mas o que a gente percebe com a abertura da internet, a expansão pra divulgação do nosso trabalho. A gente percebeu que de repente a gente foi tocar em São Luís há pouco tempo, a gente teve uma aceitação até maior do que aqui na cidade, entende? Então isso tem sido a salvação para bandas como a Trinco, por exemplo, sabe? Mas eu penso que tá melhorando. Você também, além do Rega Planta, Trinco, você também participou do projeto do Guardia Nova. Conta mais pra gente um pouco sobre esse projeto. Isso, quando a gente gravou a gente resolveu gravar o EP da Trinco e a gente gravou tudo em casa, na casa do guitarrista, tudo de forma independente. Eu já tinha composições com um parceiro nosso, que é o Joniel Veras. Cantava no Capial, tocava no Capial. E aí surgiu a ideia de aprofundar mais essas composições, já que a gente estava no processo de gravação da Trinco, de gravar também essas composições minhas com o Joniel. Aí acabou que rápido a gente fez música junto já com o Joniel, com a Trinco. Enfim, aí no fim do final de 2 semanas a gente já tinha 5 ou 6 músicas gravadas. Resolvemos botar nome ao projeto, fazer capa. Enfim, gravamos junto com a Trinco. A gente gravou 2 EPs de uma vez, com a Trinco e a Guardia Nova. Teve uma repercussão boa, saiu em algumas coletâneas e tal, nacionais. A galera gostou. E você acha que tá tendo, assim, incentivo, como tu colocou aí, o Guardia Nova foi uma coisa que começou numa gravação caseira e tudo. Como é que tá, que tu percebe o apoio local à cultura no estado, desenvolvimento da cultura aqui no Piauí? Assim, eu acho que tem algumas fórmulas usadas aqui em Teresina, no Piauí como um todo, que eu acho que já estão um pouco batidas, sabe? A mesma fórmula que abarca ao mesmo público, ao mesmo estilo de música, entende? Você não vê muita abertura para novos estilos musicais, dentro de projetos, dentro de apoio, sabe? Parece que a coisa é muito voltada para coisa regional ainda, que eu não sei também identificar bem o que é essa música regional do Piauí. Eu vejo mesmo que quem tá quem tá apostando no experimentalismo, em alguma coisa do tipo, é mais se virar no que como pode mesmo em casa. Hoje em dia é muito fácil você gravar em casa e conseguir um bom resultado, sabe? Se você se dedicar um pouquinho, você consegue. Que é algo meio mesmo pra quem quer fazer música mais experimental, que fuja um pouco do que é meio que já vem sendo feito aqui há alguns anos. Acho que a proposta melhor inicial é essa, de experimentar em casa mesmo, computador, vai gravando. Às vezes geralmente o susto na gravação, aquilo que acontece na casa, às vezes tem um resultado bem interessante. Bom, aqui a gente não tá com tanta aparelhagem para uma coisa mais experimental, mas ainda assim, importante vocês dêem uma palhinha pra gente aí, é possível? Sim, sim. Quando a saudade e o silêncio juntarem-se à dor, não restarão nem fagulhas pros olhos. Minha sombra será verdadeira, os meus passos terão o seu chão, que é pra mente sentir a fisgada da luz. Feito peixe, sua última aventura, mudando a estação. Estou mudando a estação. Mudando a estação.
novamente eu sangrar a navalha esquecida, essa mesma que fere o opressor. Lembrarei das promessas pra minha mãe, salgarei meus caminhos. Sei que o belo talvez seja essa visão, mas cegueira também é bem-vinda pra esses tempos de acorde menor. Mudando a estação, estou mudando a estação. Mudando a estação. Hugo, qual o contato da banda para show, para intervenções, para viagens e afins e poesias e afins? Assim, quem quiser conhecer a gente, cara, a gente tem trabalho, esses 2 EPs que eu te falei, o da Trinco, da Guardia, tem tanto no MySpace como no SoundCloud, enfim, é fácil de achar o trabalho da gente, de falar com a gente, de manter contato para essa viagem. Bom, eu conversei aqui com o Hugo da banda Trinco. Muito obrigado pela presença, Hugo, e pelo som. Foi uma breve viagem aqui pra gente e pros ouvintes. Valeu, eu que agradeço pelo espaço. Valeu demais. Bom, e depois dessa entrevista, vamos agora ficar com um pouco mais do som da banda Trinco. Silêncio, última esquina, dobrar, espiar teus delírios, vou colher e mergulhar pra navegar depois. Ensaboando teu
acordes. E o som ecoava, e o tom ecoava. Não me permito a isso, não preciso de grito, não necessito de ritmo, de ninguém a não ser o meu precipício. Estou mergulhado em meu sacrifício, sem voz, sem tom, não penses em jamais me invocar. Teu cheiro, tua sombra, intensa lombra, já me entorpece até minar. Já é hora de acordar desse torpor inebriante, deste sonho irrelevante. Não sei onde me levará. Um grito, um acorde musical. Sol do bem, ré do mal. Como um fantasma atravessar, a cortina descortina uma peça. Então eu peço, te peço, tropeço. Em uma nova imagem onírica. Eu durmo, eu acordo. Nenhum acordo foi feito. Acordes do coração, acordes dessa ilusão. Ainda é dia, ainda é noite, o sonho não acabou. Acordes, por favor. Sem fontes e codinomes, a não ser o despertar. Toque que me atravessa, me chama a atenção, me prende, e percebo que já é hora de acordar. Sem eco, nesse seu grito eloquente, sem nexo estou em pé, para mais uma música escutar. Posso cantar e minha alma gritar, e percebo que já é hora de sonhar. Sem eco, sem pedra para transformar, a eterna procura realizada da ninfa que canta e encanta, mas na floresta se perde, na busca da atenção daquele que se enamora é das mentes. Nem mais bela canção de repente, improvisada consegue laço formar. Somente o tormento de um pesadelo, aos deuses mais profundo apelo, mas nunca atendida plenamente, naquela falta que a fantasia tenta preencher. Nenhum humano pode conceber, mas você a cada dia podendo viver, pois sonhar e cantar já ecoava, e me atormentava. Precisava e repetir, cantar e emitir, cantar o que tem por vir, cantar e transmitir o mais belo amor, até a minha vida seguir. Assim preencho meus dias sem monotonia, vivendo apenas para ecoar e outros amores despertar. Alderon Marques, Mirla Salles. Intervenção urbana é um tipo de manifestação artística geralmente realizada em áreas centrais de grandes cidades. Consiste em uma intervenção com um objeto artístico previamente existente, um monumento, por exemplo, ou com um espaço público visando colocar em questão as percepções acerca do objeto artístico. A intervenção artística tem ligação com a arte conceitual e geralmente inclui uma performance associada aos acionismos vienenses, ao movimento dadaísta, ao neodadaísta e à arte conceitual. Consiste em um desafio ou, no mínimo, um comentário sobre um objeto, eventualmente um objeto artístico, preexistente através de grafites, cartazes, cenas de teatro ao ar livre ou acréscimo de outros elementos plásticos de uma forma a modificar o significado ou as expectativas do senso comum quanto a esse objeto. Essa forma de manifestação também expande os conceitos de arte, pois afinal, se uma pedra pintada de vermelho, uma ilha encoberta por um pano e um homem andando de saia numa avenida movimentada de São Paulo são exemplos de manifestações artísticas, então o que não seria arte? A intervenção é sempre inusitada, realizada a céu aberto e por ter um caráter crítico, seja do ponto de vista ideológico, político ou social, referindo-se a aspectos da vida nos grandes centros urbanos. Uma poesia embaralhada numa estação de metrô, por exemplo, é um convite para que as pessoas parem sua maratona frenética e dediquem alguns minutos para decifrar aquelas palavras. Mas as intervenções urbanas também podem ter outros alvos, como a marginalização da arte, problemas sociais, ambientais e outros. No Brasil, essa prática foi introduzida pelos grupos 3 Nós 3, Viajou Sem Passaporte e Manga Rosa. Alguns grupos dedicados a esse tipo de arte urbana são contra os museus, pois afirmam que essas instituições trancafiam a arte, restringindo-a a um certo tipo de fruição e a determinada classe social. A prática da intervenção urbana ganhou muita força no Brasil a partir do final da década de 90, principalmente devido à atuação dos coletivos artísticos que se formaram em diversas cidades do país. Esse dia 19 de maio, amanhã vai rolar uma atividade desta natureza aqui em Teresina. É hora de rebeldia e arte. Rebeldia e arte. Teresina em movimento. E então, Café, você foi escalado para falar um pouco sobre a atividade de sábado. Qual é a vibe dessa intervenção? Então, sábado vai acontecer o que a gente chama de poesia abusada, né? A poesia
sendo levada para dentro das viagens de ônibus coletivos aqui de Teresina. O que está previsto nessa atividade? Então, a lógica da poesia abusada, primeiro, é tá mexendo um pouco com a rotina das pessoas, né? Porque a gente faz aquelas velhas viagens de ônibus todo dia, aquele balançar e tal. E muitas vezes perdidos em pensamentos e também muitas vezes despreocupados com o próximo que está ali também. Às vezes passando e sentindo uma mesma coisa, uma mesma dificuldade de vida que você está passando, né? Então o primeiro momento é isso. É estar promovendo um espaço que mexa com o pessoal que quebra essa rotina quase não alienante, né? Da viagem de ônibus, que é uma consequência de toda a rotina diária de trabalho, de cansaço, de estresse e tudo. Aproveitando aquele espaço que tem muita gente, a gente vai colocar algumas reflexões, utilizando a poesia como elemento facilitador para alcançar essas pessoas, né? Então a gente vai dialogar sobre a vida, vai dialogar sobre as dificuldades e dialogar principalmente sobre que as pessoas elas não devem, de forma alguma, se estagnarem, se conformarem com essas dificuldades, porque esses processos eles vão se transformar, eles vão se modificar a partir do momento em que as pessoas se modificam, e lembrando sempre que não só de indivíduo, né, mas do indivíduo com a coletividade. E são essas as metas, as propostas, quer dizer, da intervenção Poesia Abusada, né? No final a gente vai cantar muito pra galera também, promover esse lado mais pouco artístico e grudar poesias nos ônibus, né? Fazer mesmo uma intervenção no sentido de estar transformando um pouco o cenário físico dos ônibus para quem algum dia possa chegar e vai estar lá. Pô, uma poesia aqui no ônibus e tal. É nessa perspectiva que a gente tá querendo dialogar. Muito massa, André. Por que vocês acham importantes movimentos como estes? Então, né, como a gente está dizendo, como eu já disse, quer dizer, você tem essa rotina, você tem um apelo gigantesco para o tradicional, e eu acho que uma intervenção ela vem romper com muitos desses paradigmas, com muitos desses estigmas, né? É um lance de provocar um choque, provocar uma reflexão mais profunda nas realidades das pessoas. Então quando você faz a intervenção, você está dando aquele choque, está convidando a pessoa, e aí, vamos participar também e tal. E a Sociedade Poetas por Vir, ainda bem, ela já está adquirindo uma certa experiência. Essa vai ser a nossa terceira intervenção urbana e a segunda edição da Poesia Abusada, né? A primeira a gente teve um retorno muito bacana, né? Porque assim, a gente entra no ônibus, a gente paga a nossa passagem, e quem quiser que outras pessoas também tenham a oportunidade da gente fazer aquela intervenção em outro ônibus, né? Pode colaborar com uma ou outra passagem. E esse sentimento ele foi sendo socializado de ônibus para ônibus e tudo. E a gente conseguiu da primeira vez fazer um trabalho muito interessante. E sentir a necessidade das pessoas não só de ter acesso, mas de participar ativamente de propostas como aquela. Então, como a gente acredita na sociedade, por exemplo, que todo mundo é poeta, a poesia é de domínio público, né? As pessoas, a cidade de Teresina, todas as cidades assim do mundo que esquecem um pouco e seguem quase que forçosamente e de forma mórbida mesmo essa questão, essa rotina alienante, né? A gente vê que não, queremos intervenções, queremos nos movimentar, queremos agir, queremos discutir e queremos propor alternativas, e a intervenção ela surge nesse sentido. Legal, André. Quais as próximas atividades nesse sentido? Então, como a gente teve a preocupação de saltar o cyberespaço, né, que a gente começou mais com o blog da Sociedade dos Poetas por Vir, e tinha essa necessidade de ter o contato com a galera mesmo assim, a gente estabeleceu um pequeno calendário de algumas atividades no dia a dia, como a Poesia Abusada, né? E também a gente fica alerta ao que vier, né? Ao que estiver no porvir, que necessite também de uma contribuição da gente. A próxima atividade está prevista para o mês, se não me engano, de julho,
que seria o Gruda Poesia, que também é um outro tipo de intervenção, onde a gente trabalha especificamente com os elementos físicos da cidade, prédios, muros, enfim, calçadas, onde a gente vai espalhar poemas de resistência, poemas que falem de amor, enfim, dar uma poemada, sair poemando a cidade por aí. E aí a gente também está tentando construir e dialogar com uma proposta que existe lá em Fortaleza, de um grupo chamado Aparecidos Políticos, né, de fazer algumas intervenções no sentido de modificar nome de ruas e de espaços públicos, num efeito simbólico de que a nossa história ela não deve ser contada pela perspectiva de quem oprimiu, de quem matou muita gente para que se fizesse a história, né? Por exemplo, os meninos do Aparecidos Políticos, eles trabalham nesse sentido de batizar espaços lá que tem um nome com referência à época da ditadura militar. Eles vão e batizam com o nome de uma pessoa desaparecida, um desaparecido político, né? Então acho que a gente também pode trazer essa discussão aqui para Teresina e tal. E estamos planejando, entre essas outras ações também, o que surgiu, o que a necessidade fomentar, a gente vai estar construindo e intervindo na cidade. Ok, André, valeu, muito obrigado. Fique agora para nossa alegria com o som de For Your Love da banda Yardbirds. Abra os olhos e os ouvidos para a música Veja Só, de Tibério Azul. Ao contrário dos pseudônimos, vários nomes para uma mesma personalidade, os heterônimos constituem várias pessoas que habitam um único poeta. Cada um deles tem a sua própria biografia, sua temática poética singular e seu estilo específico. É como se eus fragmentados e múltiplos explodissem dentro do artista, gerando poesias totalmente diversas. O próprio Fernando Pessoa explicou os seus heterônimos. Heterônimos é a discussão de agora no Poemando. Poemando, poesia como elemento transformador. Pois é, Jorge André. Vamos falar aqui de heteronímia. Heteronímia, héteros igual diferente, mas onoma igual a nome. É o estudo dos heterônimos, isto é um estudo de autores fictícios ou pseudo-autores que possuem personalidade. Ao contrário de pseudônimos, os heterônimos constituem uma personalidade. O criador do heterônimo é chamado de ortônimo. Sendo assim, quando o autor assume outras personalidades como se fossem pessoas reais. Pois é, Café, o mais famoso exemplo da produção de heterônimos é o poeta português Fernando Pessoa, como eu já falei na chamada, né? Ele criou os heterônimos Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, entre muitos outros, e o semi-heterônimo, que já é uma coisa um pouco mais complexa, talvez a gente não vá abordar aqui, que é o Bernardo Soares. Um outro caso que pode ser citado é o do autor Stephen King, que criou o heterônimo Richard Bachman. Este possuía uma personalidade mais pessimista, seus trabalhos apresentavam mais cenas de violência e mais detalhadas. Existem algumas explicações, não sei se tu sabe, Jorge André, para a criação dos heterônimos, né? A gente, pegando o gancho do Fernando Pessoa, a gente pincelou aqui algumas coisas que poderiam ser a explicação desses heterônimos dele, né? A constituição psíquica de Pessoa, instável nos sentimentos e falha de vontade, teria gerado a multiplicação em personalidades ou personagens do drama em gente. Ele explica o aparecimento dos heterônimos dizendo que a origem destes reside na sua histeria, provavelmente esteroneurastenia. Logo, uma tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. E o Fernando Pessoa, né, tem uma obra chamada Dispersão do Eu, e ele tem uma obra chamada Páginas Íntimas, em que tem vários fragmentos que atendem a essa espécie de dispersão do eu, como ele coloca, né? E a qualidade de poeta de tipo tido como superior ele iria despersonalizar o heterônimo, né? Ele ficaria como se fosse uma pessoa fora do seu autor, né? Ele ia ampliar essa noção de autor, não só o sujeito de carne e osso, mas aquele que se materializa nas páginas das produções, né? Seria no segundo grau, né? No primeiro grau, ele aponta 4 graus dessa poesia, né? E já no segundo grau, assim, destacando entre esses todos, pra gente também não viajar demais nessa vibe da heteronímia, né? No segundo grau,
o Fernando Pessoa vai dizer que o poeta ainda mais intelectual, ele começa a despersonalizar-se, né, a sentir. Não porque já não sente, mas porque ele pensa que sente, e sente estados da alma que realmente não tem, mas simplesmente compreende esses estados da alma, né? E a gente vê também que tem o 4º grau da poesia lírica, né, que já é aquele mais raro, que o poeta mais intelectual e igualmente imaginativo entra em plena despersonalização. O que o Fernando Pessoa quis trazer com isso, né? Ele quis trazer essa questão, como a gente estava falando, de você não necessariamente precisa sentir aquelas sensações para materializar elas em produções. Você pode entender aquelas percepções a partir de outras pessoas, de outras vozes, e aí você construir personagens que vão falar daquelas manifestações, né? E esses personagens, eles acabam criando e definindo as suas próprias personalidades e jogando esses outros elementos com que faz que a gente pensa, pô, mas seria essa mesma pessoa, né? E aí é por isso que é interessante essa discussão, né, de como a produção poética ela tem esses elementos ainda que passam, que distribuem ainda mais e jogam mesmo com a pessoa que lê, no pensar, pô, mas que esse cara, tudo, não. Essas 5 pessoas, essas cinco cabeças, na verdade, partem da mesma, né, dessa histeria que ele disse. Pois é, né? Porque a expressão poética, ela não é acima de tudo, mas algum dos parâmetros dela é o fingimento, né? Assim, não que você não possa fazer uma poesia biográfica ou coisa do tipo, mas há um quê de fingimento, há um quê de reelaboração daquela realidade. Não é uma realidade tida como bruta. Nada vai conseguir se aproximar da realidade. Então, a poesia talvez tenha menos compromisso com essa propositura de não é realidade o real como a gente entende, palpável, mas de realidades que podem ser construídas a partir dela, né? E é a liberdade, né, pra gente falar, na verdade, assim, a produção poética, ela dá essa liberdade. Então, assim como a própria poesia tem esse quê de liberdade, então o poeta também vai, viaja e desconstrói uma personalidade em várias. E aí a gente tem esse resultado, né, dos heterônimos. E falando nisso, né, a gente trouxe essa discussão para dizer também que essa realidade de produção de heterônimos, ela já está alcançando o coletivo da Sociedade dos Poetas por Vir, né? Isso, Jorge André? Pois é, tem uns caras aí que a gente não consegue determinar, porque o perfil da Sociedade dos Poetas por Vir no blog, ele é muito... muitas pessoas têm acesso a essa senha, então estão surgindo produções de pessoas que não estão se identificando por um nome, digamos assim, de realidade, de uma pessoa de carne e osso que a gente possa identificar, mas são os heterônimos, né, que é o Duque de Copas no campo da epizeuxis semântica. A epizeuxis é uma figura de linguagem que se baseia na repetição, é tipo alguma coisa como eu falar, venha pra cá agora, essa repetição de palavras, ela caracteriza essa epizeuxis, né? E tem o Sócrates jogando pôquer em Costos com Satã. Café, tu sabe o que é esse negócio de Costos? Pois é, né, cara? Se a gente for pegar, assim, a questão da mitologia, né? Costos, ele é uma área que a gente vai encontrar no nosso lindo e maravilhoso inferno, né? Então, esse cara, Sócrates, remetendo a questão do filósofo, né? Naquele espaço, naquele ambiente de como se ele estivesse muito tranquilo, tomando um chá, jogando pôquer, fazendo articulações e enganações com Satã, né? Então, que tipo de viagem é essa? A gente não sabe. Eu sei que é uma produção que tá chegando aí, que tá colocando pontos de interrogação, tá deixando a galera assim viajando mesmo, porque são textos bons, né, que estão refletindo assim essas realidades, né, essas desconstruções de realidade. E eu acho que é um acúmulo, que é uma coisa bacana para o coletivo, né? O coletivo só tem, e as pessoas que gostam de poesia só tem a ganhar com isso. Cara, partindo dessa ideia mesmo de o heterônimo ser uma realidade projetada, uma projeção de um sujeito para fora de si mesmo, cara, eu acho muito massa. Essas ideias do Duque e do Sócrates, eu achei uma sacada muito massa, porque ela inspira não só quem, de certa forma, criou esse heterônimo, esses dois heterônimos, como também outras pessoas a produzir. E aí é possível, tá tendo muita produção dos caras, se o seu ouvinte tiver interesse, né, pode ver o Sociedade dos Poetas por Vir.blogspot.com, que lá
tem muitas produções dele. A gente trouxe aqui 2 produções deles, eu e o Café a gente vai ler elas agora, né? Primeiro uma do Sócrates e uma do Duque de Copas. Pode começar, Café. Resolução. Nada mais que qualquer momento para o jogo de pôquer. 2 cadeiras comuns, uma mesa com carteado e outra com fondue, chá e vinho. Aguarda, meu príncipe. Não recordo quando assim iniciou o vício. Não adianta versar o tempo. Tampouco importa. Apenas era um rito entre senhores e o mundo. O meu pensar não fitava qualquer fantasia. E pouca coisa se dizia por palavras, mas muito se percebia pelo jogo e gestos. Não me era íntimo, mas se retorcia em riso com meu desapego humano. Uma diversão às avessas, enquanto degustava o vinho tinto de sangue. Tudo tão rápido e sem cerimônias. Desta vez fiquei devendo ao diabo, por hora sem pagamento, à espera de resolução. Retomado o caminho, na mente apenas o funcional, desapercebido entre gritos de tortura e fogo. Sórdido do descaminho que escolhemos. Sócrates jogando pôquer em Costos com Satã. Agora a gente vai ler um breve diálogo do acaso entre as prisões do mundo interior, do Duque de Copas no campo da epizeuxe semântica. Quem vem lá? Apenas um visitante errante. Não há visitas por estas prisões. E ainda com ousadia de infestar com esse cheiro asqueroso de carne humana tártaro. O que dirá seu algoz? Digo que não há como desvencilhar-me de fedor nefasto de tamanho asco. E em contradição à sua convicção, me faço aqui pela urgência de um convite. Estás a andar por aqui sem guia, sozinho e perâmbulo. Não há necessidade de guias quando o nível de tortura é gradativo. A cada instante sei qual o próximo passo, apesar de me entorpecer analisando algumas coisas. E onde pretendes chegar? Se não me engano, o espaço desconectado do tempo e sentido é meu eminente destino. O Duque de Copas, afinal. Sou conhecedor de sua estadia. Então não me tolerás no meio caminho? Não, eu não o farei. É vontade do rei sua presença. Mas diga, como permanece incólume vendo o mar de infortúnios e desespero daqui? Digo-lhe, nobre demônio, aqui não há novidade que já não tenha vivenciado na terra. Acredito que se este é o desenrolar das almas humanas, então assim será. Confesso por vezes surpresa em não me surpreender. Contudo, não há nada de novo. Não reside em ti um sentimento de clemência? Em mim não. Por que deveria explorar sentimento inócuo e inexpressivo? Se quiser, colha minha alma e verás obliterada vontade e verossimilhança no que digo. Sem necessidade. Pode seguir. Ok, agradecido. Este era um homem que poderia ser desestabilizado e enlouquecido. É um homem que me provoca medo. Nada tema, Radamanto. Duque de Copas no campo de epizeuxe semântica. Bom, gente, essa foi uma discussão sobre heteronímia. A gente mostrou 2 produções aqui de heterônimos que já fazem parte, é uma realidade que está fazendo parte agora da Sociedade dos Poetas por vir. Café, alguma consideração a mais depois dessa viagem muito doida? Fica a dica, né? Fica a dica pra galera tentar inferir e descobrir quem é que é essa galera, né? Quem é que tá provocando e refletindo essas condições humanas aí. Eu acho muito válido e que surjam mais, né? Que essa iniciativa ela provoque outro afloramento de mais e mais heterônimos. E vamos nessa. E esse foi o Poemando. Vamos seguir os passos de uma história de amor com Saga, de Felipe Cato. Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti. Tão ancinante que ao olhar pra trás agora, só me restam devaneios do que um dia... Enquanto semana passada, por conta do final de semana do Dia das Mães, estava meio fraquinho quanto às festas, esse final de semana tem muita coisa pra galera curtir aqui em Teresina. A gente começa com a programação do bar Poeta Drummond, que inaugurou faz pouco tempo. Nessa sexta-feira tem Belladonna e no sábado 19 tem Jack Caolho e DJ Eric. Na programação do Água de Chocalho, hoje nessa sexta tem Dona Fulô e no sábado tem Vavá Ribeiro. Tá acontecendo a exposição Coisa Pública no Clube dos Diários, que começou no dia 10 de maio e vai até 10 de junho. A exposição conta com mostra de vídeos sobre arte e ativismo político, mesa redonda e oficinas que irão marcar a semana em Teresina. Os eventos contarão com a participação do artista curitibano Coto Nilson e André Mesquita de São Paulo, além de Clarissa Diniza de Pernambuco, pesquisadores sobre arte e ativismo. A exposição Coisa Pública segue até o dia 10 de junho no Clube dos Diários, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde.
dia 19, tem Top Night do Biela, com Cici Arcângelo e Danilo Rudá, com telão exibindo vídeos do melhor da MPB e reggae antes e nos intervalos das bandas. A entrada é apenas R$10. Nesse sábado, no Coreto da Praça Pedro II, vai ter o Saia de Casa Rock. A partir das 6h30 da tarde, é um evento gratuito que vai ter as bandas Alcaçuz, A Salada Brusca, Cianeto, Coma Social e Sapucaia. Tem também o 8º Positive Vibration, com as bandas Badu, Dechavar e Acenda, Rega Planta Roots, Espírito Livre, Radiola Caia na noite e Seleta Corujão. No sábado, também dia 19, a partir das 10 da noite, na Tenda Alternativa, tem banda Use-Me, Hamster, Danny California e com hi-fi duplo até meia-noite. No ar livre, nessa sexta-feira, tem Full Reggae a partir das 10 da noite e no sábado tem Radiofônicos com especial Beatles. Festival Meu Primeiro All Star na ABB de Campo Maior, dia 19, com atrações Move and Head, Canela de Peixe, Akira e Don Quixote. E no Bar do Churu, no sábado 19, tem o Melhor de 3, Canela de Peixe, Vitrola Vinil e Papa Nicolau. E lembrando, como a gente já tinha falado antes, vem aí a segunda edição do Poesia Abusada, intervenção poética e urbana nos ônibus de Teresina, dia 19 de maio, de 2 às 5 da tarde, em algum ônibus aí de Teresina. Concentração a 1h30 da tarde na Frei Serafim. Essa é mais uma das atividades da Sociedade Poetas por Vir. Tá todo mundo convidado para a segunda edição do Poesia Abusada. Essa foi a nossa agenda da semana. Bom, gente, estamos encerrando aqui mais um Gira Poesia, com muita poesia, rebeldia e arte nas tardes de sexta-feira aqui na Rádio FM Universitária. Para quem quiser conferir todas as poesias que são recitadas aqui no programa, né, é só dar uma clicada lá em www.sociedadedospoetasporvir.blogspot.com. Bom, e para quem tiver alguma produção, divagação, algum heterônimo que esteja produzindo aí loucamente e quiser mandar pra gente publicar no blog, é só mandar pro endereço sopoetasporvir@gmail.com. Dê uma conferida também nas nossas páginas de Facebook, Sociedade dos Poetas por Vir e Gira Poesia, e também o Twitter para mandar alguma sugestão, enfim, como o Jorge André já falou, @sopoetasporvir. E para quem quiser mandar sugestão de pautas, além do e-mail, sopoetasporvir@gmail.com, pode ligar aqui para a Rádio FM Universitária, que é o 3237-1619, né? Quiser mandar sugestão de pauta, ou quiser que a gente mande um beijo para alguém no próximo programa. E não esqueça, galera, talvez a gente se encontre aí amanhã, dentro dos ônibus, abusando de poesia. Esperamos muita gente nessa intervenção poética. Não se espante se encontrar com um sócio poeta grudando poesia na janela do seu ônibus. E como sempre, desejando o final de semana e todos os dias com muita permissão e coletividade. Com muita produção, expressão e liberdade. Valeu, galera. Até mais. Este programa tem produção e realização do coletivo Sociedade dos Poetas por Vir. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza. E direção geral do professor Paulo Vilhena. FM Universitária 96,7.